Muito bem, pessoal, nós estamos começando o programa Se Desperta. Eu sou Maicon Ribeiro, terapeuta integrativo, e a intenção do programa é levar mais consciência para as pessoas, para que a gente possa despertar juntos. Hoje a temática do programa é alimentação consciente. Eu gostaria de trazer já um primeiro momento de consciência sobre como nós estamos trazendo a nossa consciência para o presente, como que os nossos pensamentos estão funcionando, se nós estamos com pilotos automáticos, estamos vivendo sem atenção plena. E a intenção hoje é trazer essa consciência para a parte psicológica e também para a parte alimentar. Hoje nós vamos receber a nossa convidada, parceira, terapeuta que trabalha comigo, Júlia Viscardi, e a intenção é que a gente possa levar essa consciência para todas as áreas da nossa vida, começando também pelo básico, que é aprender a se alimentar, aprender a trazer a consciência para todos os momentos da nossa vida. Sabia que muitas vezes nós vamos apenas vivendo no nosso dia a dia sem perceber o que passa pela nossa mente, o quanto que isso cria desarmonias nos nossos sentimentos, isso prejudica também os nossos comportamentos. E quando nós vamos tendo esses comportamentos prejudiciais, muitas vezes nós não buscamos um auxílio numa terapia, nós não buscamos um auxílio numa ferramenta de autoconhecimento, e nós, no nosso espaço Alma Atma, nós trabalhamos com mais de 15 ferramentas diferentes, que alguma com certeza vai poder te auxiliar, como Theta Healing, constelação familiar, barras de Axis, e a intenção dos programas é poder colocar um pouquinho de cada uma dessas ferramentas e trazer novas oportunidades de enxergar o mundo e, consequentemente, a gente poder também levar uma nova vida com mais bem-estar, com mais qualidade de vida. Quando nós estamos presentes, nós temos a chance de ter mais qualidade de vida com a nossa família, com os nossos amigos, levar essa consciência para os espaços que nós passamos também, e nós acabamos nos tornando canais de consciência. Então, aproveitem bastante todas as informações que vão ser entregues para vocês em cada programa, que a intenção é despertar cada vez mais. E consciência é ser e estar atento a todos os momentos presentes da nossa vida, e essa também é uma das intenções do programa, para que a gente possa cada vez mais estar se observando e conseguindo ter uma atitude consciente. Nós vamos entrar no intervalo e após nós vamos estar chamando a Júlia Viscardi para participar aqui conosco. Você já tentou emagrecer de várias formas? Já fez várias dietas e não teve resultado? Saiba que você pode emagrecer sem fazer dieta e comendo tudo que você gosta. Eu sou Júlia Viscardi, sou nutricionista e atendo no Instituto Alma Atma. E gostaria de te apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu trabalho na área comportamental e também com as terapias integrativas. E com isso, nós conseguimos ter um resultado melhor, pois nós não trabalhamos somente a questão nutricional, mas as questões emocionais também. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais. E hoje nós estamos aqui com a Júlia Viscardi, que é nutricionista, trabalha com a parte integrativa, junto em parceria com o nosso Instituto Alma Atma. Júlia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Maicon. Se apresenta um pouquinho para nós, para a gente poder entender como o seu trabalho funciona. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e quero falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Eu me formei em nutrição, mas atuo também na área como terapeuta integrativa. Então, é a junção, na verdade, da nutrição com as terapias integrativas. Isso ajuda a trazer mais autonomia e discernimento na hora de se alimentar, mais consciência, mais presença, para poder ter uma alimentação mais leve e assim ter um resultado mais eficiente, seja no emagrecimento, no ganho de massa, qual objetivo a pessoa esteja procurando.
Que legal, Júlia. E pessoal, aproveitando a oportunidade, nosso trabalho ele junta todas as partes do ser humano, tanto a parte física quanto emocional, a parte energética também. E a intenção dos programas é que a gente possa fazer consciência sobre todas essas áreas. Então, Júlia, gratidão por estar participando. Como que você percebe que as emoções elas podem influenciar no comportamento, como a pessoa lida com a comida? Porque o alimentar, ele não envolve só a questão do sabor da comida, do prazer. Ele envolve também a parte emotiva, né? O emocional. Muitas vezes a gente come uma comida e lembra de um avô, de uma avó, de um parente ou um amigo. Então, a emoção ela está diretamente ligada com a alimentação. E também em momentos que a gente está mais ansioso, mais estressado, que a gente está cansado, a gente pode acabar descontando na comida. E aí acaba acontecendo os exageros alimentares, acaba tendo uma escolha que não é tão saudável, não vai tão de acordo com o objetivo da pessoa, porque ela está buscando no momento, porque ela acaba deixando se levar pela emoção ou pelo sentimento que ela está ali naquele momento e exagerando ou então escolhendo algum outro alimento. Que bacana. No caso, a tua primeira formação foi nutrição. Isso. E aí, primeiro me formei em nutrição e aí eu vi a necessidade de estar buscando além, né, da parte nutricional e estar trabalhando com a parte comportamental, a parte emocional também, porque isso reflete diretamente nas escolhas alimentares, a forma como que a pessoa se comporta, até os pensamentos que ela tem, o que ela passou na infância, se ela teve algum trauma. Pode ser que isso reflita e dificulte muitas vezes o emagrecimento ou que cause sobrepeso, obesidade. E hoje, se a gente for parar para pensar, é uma das grandes questões ligadas à autoestima, né, que as pessoas não conseguem ficar bem consigo, e também em termos psicológicos, uma das grandes questões ligadas à depressão, à ansiedade, que pode afetar também a nossa mente. Então, cada vez é mais importante a gente estar falando sobre alimentação também. Como que você percebe que a inteligência emocional, trazendo esse conceito para dentro das terapias integrativas, para dentro da alimentação consciente, como que desenvolver inteligência emocional ajuda também no processo de emagrecimento e do bem-estar? É uma boa pergunta, né, para trazer consciência para as pessoas, porque através de como nós nos conhecemos e aprendemos a lidar com as nossas emoções, nós também conseguimos fazer melhores escolhas na parte alimentar. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu consigo lidar com a minha emoção, menos eu vou descontar na comida. Então, um exemplo, se eu vejo que eu estou ansiosa e eu tenho essa percepção da ansiedade, o que eu posso fazer? Me questionar, perguntar para o meu corpo o que eu realmente estou precisando. Estou ansiosa? Talvez eu precise fazer uma caminhada, uma atividade física, ou talvez eu precise de um abraço, talvez precise ligar, falar com alguém. Então, ir se guiando através das emoções, ir se conhecendo e aprofundando em si para não descontar na comida. Que bacana. E é interessante até a questão de como a gente faz essa comunhão com o corpo, porque se nossa alimentação ela está alinhada, automaticamente a nossa energia também está, né? A gente se sente muito mais radiante, muito mais vivo. E até algumas filosofias ligadas à parte indiana, hinduísta, trazem que se a gente não tomar cuidado com certos tipos de alimento, a gente acaba também atrapalhando a nossa energia e também as nossas emoções. Então é bacana essas correlações. Dentro das técnicas que você trabalha, que nem no nosso espaço, nós temos constelação familiar, Theta Healing. Dentro dessas técnicas, qual que você mais utiliza? Se puder explicar um pouco das dinâmicas também, qual que você utiliza e como que você utiliza dentro de consultório para ajudar as pessoas de uma forma prática nessa reeducação alimentar. Também não sei se é assim que você chama, mas como que você trabalha? Eu costumo usar tanto o Theta Healing quanto a constelação, eu vou muito da necessidade da pessoa.
Então, se eu percebo que é alguma coisa que está mais no inconsciente, algum trauma, alguma coisa que aconteceu na infância, eu uso o Theta Healing, que é através do estado meditativo, né? Nós entramos ali nesse meio que uma hipnose, né? E aí a pessoa vai trazendo a consciência, o que pode estar bloqueando ela de conquistar o emagrecimento dela, ou o que pode estar fazendo com que ela exagere, né? Um exemplo, uma pessoa que passou por um trauma, um abuso, né, na infância, por uma forma de se proteger, de proteção, ela pode não tá conseguindo emagrecer porque a gordura representa essa proteção. Então é como se ela estar sobrepeso, estar obesa, fosse proteger ela de passar por qualquer outro tipo de abuso. Então, trazendo isso à consciência, a pessoa consegue lidar melhor com a situação, ressignificar isso e ter mais inteligência emocional, mais consciência para fazer escolhas melhores e não se sabotar na hora de se alimentar. Então, no caso, uma das técnicas que você mais utiliza seria a constelação familiar e o Theta Healing, né? Então, só para contextualizar, pessoal, o Theta Healing ela é uma técnica de reprogramação que nós utilizamos uma frequência cerebral que nós temos que chama Theta. E dentro dessa frequência, que é a mesma da hipnose, nós vamos entendendo o que a nossa mente tem gravado junto com, por exemplo, no caso da comida, o que a comida representa para nós. E geralmente a comida, a gente fala bastante no curso, né? É a ligação com a nutrição, a ligação com a nossa mãe, do afeto. Então tem muitas pessoas que às vezes têm compulsão alimentar, algumas questões ligadas à parte alimentar, exatamente porque falta ressignificar algumas coisas ligadas à mãe e que dentro da constelação a gente acaba ajudando também, né? Exatamente, também uso a constelação, principalmente para as pessoas que têm alguma questão com doce. Né? Eu gosto bastante de colocar nesse campo da constelação para trazer essa consciência do que o doce está representando na vida da pessoa, que é como você falou aqui, pode estar representando uma carência mesmo ligada à parte materna ou qualquer outra coisa que esteja ligada à parte afetiva. Que bacana. Pessoal, conforme vocês vão assistindo também o programa, aproveitem essas dicas que nós estamos dando para vocês estarem perguntando para o corpo de vocês qual é a relação com a comida, como que eu lido com o doce, como que estão essas questões também lá de trás com a minha mãe, com o meu pai, porque a intenção do programa é que a gente possa estar realmente se despertando para várias possibilidades. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo logo nós voltamos aqui com a Júlia para trazer mais consciência sobre a nossa alimentação. Você já tentou emagrecer de várias formas? Já fez várias dietas e não teve resultado? Saiba que você pode emagrecer sem fazer dieta e comendo tudo que você gosta. Eu sou Júlia Viscardi, sou nutricionista e atendo no Instituto Alma Atma. E gostaria de te apresentar um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu trabalho na área comportamental e também com as terapias integrativas. E com isso, nós conseguimos ter um resultado melhor, pois nós não trabalhamos somente a questão nutricional, mas as questões emocionais também. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, é só me seguir nas redes sociais. Então, pessoal, nós estamos agora retomando a nossa consciência sobre a alimentação e nós vamos falar sobre atenção plena na alimentação, que é um conceito chamado de Mindful Eating. Mindful Eating, legal. Júlia, você já trabalha, é especialista nesse processo? Fala um pouquinho mais sobre para nós. Isso, eu fiz uma especialização em Mindful Eating, né, para trazer essa consciência da presença, né, de comer com atenção plena, né, de estar presente ali no momento, se conectar com o alimento. E tem até uma técnica do Theta, né, que é de abençoar o alimento, que o Theta Healing é até um curso que nós oferecemos lá no Instituto.
E eu consegui integrar com esse processo do Mindful Eating também, que é uma orientação que eu sempre passo para os meus pacientes, para se conectar com o alimento, abençoar o alimento e comer de uma forma mais tranquila, uma forma mais leve, não importa qual seja o tipo de alimento. É lógico que a gente tem que sempre prezar uma alimentação mais natural possível, né? Porém, hoje em dia, nós não estamos livres dos industrializados, então uma hora ou outra eles aparecem no nosso dia a dia. Então não importa qual seja o alimento, se conecta com ele, abençoa ele, pedindo para trazer energia, para trazer saúde para o corpo, para aquele alimento poder suprir suas necessidades da melhor forma possível e desfrute, tenha prazer ao comer, né? Sim, até quando a gente fala sobre essa atenção plena, o quanto que às vezes a gente só está comendo e devido a tudo que acontece no dia a dia, redes sociais, a gente tá com a nossa mente em outros lugares e para nós, pessoal, a gente tem uma consciência de que a comida, os lugares que nós estamos, tudo tem uma energia, tem uma consciência própria. Então, se você come algo e está, por exemplo, com raiva de alguma situação que aconteceu, isso só vai piorar, vai criar toxinas para o seu corpo e que aqui, o que a Júlia traz também como contribuição é que a gente possa estar consciente, inclusive para poder criar energias mais positivas, né? Que a gente pode entender como sentimentos mais positivos. E o que você percebe, Júlia, que mais tira a atenção das pessoas na hora da alimentação? Pode também trazer uma contribuição como um todo, mas o que você percebe que faz as pessoas perderem esse foco na alimentação? A correria, né, a pressa, como as pessoas estão sempre com pressa, ou então estão sempre muito conectadas aí no celular, acaba não priorizando esse momento de se alimentar, de comer, né? Então aí ela acaba comendo muito rápido e não tendo consciência, não tendo presença do quanto é importante esse momento, do quanto é importante ela estar conectada com o alimento, mastigar devagar, porque a nossa digestão já começa a partir do momento que a gente coloca o alimento na boca, através das nossas enzimas, né, que nós temos na saliva. Então é muito importante comer devagar para também mastigar melhor e fazer também com que o processo digestivo seja mais fácil, não seja tão pesado para o organismo, mesmo porque o cérebro demora cerca de 20 minutos para entender que começou a ser feita a alimentação, o estômago já está satisfeito, já está cheio, então é importante ter essa consciência. Então, olha só, o quanto a gente não consegue comer em 20 minutos, que muitas vezes a gente come até rápido demais. Então, tá observando essa questão do mastigar devagar, do olhar para o alimento, do se conectar, para que a saciedade chegue com mais facilidade, porque senão a gente acaba comendo ali na ansiedade, na pressa de que tem que fazer as coisas e acaba, às vezes, comendo mais do que o necessário, mais do que o corpo precisa, porque esse comando não foi enviado ainda para o cérebro e aí vai-se mais de 5 minutos aí e não sente saciedade ainda. E geralmente quando as pessoas chegam em consultório com você no sentido alimentar, o que elas mais procuram? Emagrecer, ajustar a dieta? Como que você faz esse trabalho com as pessoas e o que elas buscam mais? O que as pessoas mais buscam é o emagrecimento, né? Tanto é que eu dou foco no emagrecimento, mas também na reeducação alimentar, buscar ter uma alimentação mais saudável, mais nutritiva. Porém, o emagrecimento tem mais procura em consultório. Eu estou falando isso, pessoal, principalmente porque as pessoas que buscam, às vezes, uma nutricionista, estão mais focadas na parte física do que na parte emocional. Então, quanto que é importante o nosso trabalho de desenvolver essa comunhão com o corpo e a comunhão com a comida também, né? E você também faz algum trabalho específico de mostrar isso para as pessoas ou só passa mais a parte física alimentar? Acaba tendo essa consciência, porque aí a pessoa acaba enxergando que não é só a falta de disciplina, a falta de foco, a falta de vergonha na cara, como as pessoas costumam falar, né? Vê que tem questões emocionais por trás daquele exagero alimentar, por trás daquela escolha que ela faz às vezes só de estar comprando fast food, comendo lanche. Então ela acaba tendo mais consciência de que o que está reverberando ali na alimentação dela não é só essa
essa questão, mas também a parte emocional. Ok. No teu caso, então, você diria que toda pessoa, claro que a gente está falando dessa forma, mas a gente nunca pode levar a ferro e fogo todas as informações, né? Tem que ter uma flexibilidade. No teu caso, você acredita que toda a reeducação alimentar deveria ser por uma nutricionista, consultar uma nutricionista e também uma parte terapêutica junto? Seria o ideal, né? Não todos os casos, porque tem pessoas que realmente às vezes só precisam de uma orientação, um direcionamento, mas com o foco na parte emocional, comportamental, tem um resultado mais eficiente. Não é aquele resultado que você tem enquanto você está fazendo a dieta e depois você volta a ganhar peso novamente, porque você volta com os hábitos anteriores. É um resultado que vai durar ali para o resto da vida da pessoa, a partir do momento que ela entenda e tem essa consciência da alimentação mais natural, mais consciente e da inteligência emocional também. Quanto é importante saber lidar com as emoções sem descontar na comida ou em qualquer outras coisas, né? Porque tem algumas pessoas que acabam aí com alguns vícios ou até maltratando os outros, descontando, né? Os sentimentos, as emoções em outras pessoas, em alimentos, em drogas, enfim. Quanto é importante ter essa consciência da inteligência emocional e de se conhecer, né? Ir a fundo em si, ver ali o que está realmente despertando esse desejo, essa vontade de comer, essa falta de controle, esse exagero, né? Porque tudo que está em excesso, todo excesso esconde uma falta, né? Tem aquela frase que fala, todo excesso esconde uma falta. Então, se a pessoa está excedendo na alimentação, não está conseguindo ter controle, alguma coisa está faltando para ela. Que bacana. Até aquela questão da diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem? É a dosagem. Então, a alimentação também, se nós não tivermos uma consciência sobre ela, a gente pode também prejudicar o nosso corpo. E talvez para a gente já ir fazendo alguns fechamentos com relação ao programa de hoje, pessoal, seria interessante a gente também observar de onde vêm os nossos hábitos, porque muitas vezes nós só estamos reproduzindo comportamentos, por exemplo, do nosso pai, da nossa mãe, e às vezes essa consciência de, nossa, eu peguei isso do papai, ajuda também a gente a ressignificar, né? Por exemplo, eu mesmo tomava café com açúcar, e minha mãe adorava tomar café com açúcar. Eu até brincava com ela que ela mais tomava o açúcar do que o café. Uhum. E depois, fazendo o processo de autoconhecimento, eu percebi que, na verdade, era questão do paladar de ajuste e que eu fazia mais pelo simbólico de estar próximo dela, né? Dessa lembrança que a gente tem inconsciente. Você costuma trabalhar também essas vinculações, o símbolo, o que significa a comida com as pessoas? Também dá para trabalhar nesse sentido. E ver o que é essa questão, muitas vezes, essa parte da questão emocional, que muitas vezes está relacionado com um hábito que a gente veio trazendo da família e também do paladar. Porque aí pode ser uma questão que o paladar já está ali acostumado, aquele gosto muito doce ou muito salgado, que nossa língua tem papilas gustativas, que tem ali como se elas gravassem uma memória que grava aquele gosto. Então, se você ficar 10 dias, um exemplo, sem consumir açúcar, reduzindo o açúcar até mesmo de mesa, depois quando você voltar a comer o doce, ele não vai estar mais, vamos dizer assim, ele vai estar mais doce do que de costume. E aí você vai reduzir a quantidade de doce que você come. Então, tem essa questão física e também tem a questão emocional do que a gente traz, que a gente aprende com os pais, com os avós, dos hábitos que a gente vai gerando através do tempo e do que a gente vai aprendendo com a sociedade também. Bacana. Júlia, o nome do programa é Se Desperta e agora para a gente poder fazer um fechamento, o que você gostaria de trazer de consciência para que as pessoas se despertassem com relação à alimentação delas? É muito importante a gente observar o nosso corpo. Então tem um processo também que são as barras de Access, né? Tem no Instituto, que fala pra gente estar sempre perguntando pro corpo o que o corpo precisa, né? O que ele tá querendo dizer. E então, tudo que está reverberando no nosso corpo, sejam as nossas dores, seja um excesso de peso, está querendo mostrar algo pra gente. Ou que nós precisamos melhorar,
na alimentação, cuidar mais com as nossas escolhas, ou talvez que tem alguma coisa que não foi resolvida, né, questão emocional, e aí tá reverberando hoje em dia no sobrepeso, na alimentação. Então, estar mais consciente e atento do que o corpo está querendo dizer, quais as mensagens o nosso corpo está enviando. E buscar sempre ter uma alimentação mais natural, né? Sempre priorizar os alimentos orgânicos, os alimentos que vêm do campo para nossa casa, que tem até uma energia, né, mais elevada do que aqueles alimentos industrializados. Como eu falei, não tem como a gente fugir, né? Porque só se a gente voltasse de novo para o tempo das cavernas, né? Mas sempre procurar estar consciente das escolhas que faz, desde a hora que vai no mercado até a hora que chega em casa, né? Que tipo de alimento eu estou levando para dentro da minha casa, né? Ter essa consciência de fazer compras como um adulto, né? Não como uma criança. Então, um adulto, ele sabe escolher, ele sabe observar, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Porque tem coisas, às vezes, que a gente não gosta tanto, mas a gente sabe que é essencial para a nossa saúde, para a nossa vitalidade, para o nosso bem-estar. Então, ter essa consciência de um adulto, quando for ao mercado, ao escolher os produtos e tá levando para casa também, já começando por aí, né? Com as compras e se questionar sempre, o que eu tô levando para dentro da minha casa? Além dos alimentos também, o que eu levo, né, no sentido emocional? Que pensamentos e sentimentos eu tô trazendo para mim, para o meu corpo, para minha vida, que tá refletindo nessas dores, no meu sobrepeso, na minha obesidade. Então é isso. Gratidão pela consciência. E pessoal, o quanto que é importante a gente estar em comunhão com todos os aspectos da nossa vida. Essa presença que traz quando a gente, por exemplo, observa a alimentação, os pensamentos que nós temos, faz com que nós tenhamos o bem-estar em todas as áreas, que a gente trabalhe melhor, que a gente durma melhor, e muitas vezes o que falta é só um pequeno ajuste para a gente poder estar melhorando o funcionamento do nosso corpo, né? E melhor a gente aprender com conhecimento, por amor, do que pela dor depois lá na frente, a hora que o nosso corpo já está gritando com tudo isso. Então, Júlia, gratidão pela tua participação hoje aqui no programa. Nós iremos fazer outros programas também com a Júlia, falando sobre alimentação consciente, e que você seja sempre muito bem-vinda a expandir aqui com a gente, trazer muito conhecimento para as pessoas. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Obrigada, pessoal.